Que texto maravilhoso, esse texto de Lucas, capítulo de número 7 e versículo de número 11 ao 17. Essa cidade, chamada Naim, ela ficava a aproximadamente 50 quilômetros de Cafarnaum. Antes de Jesus prosseguir para Naim, Jesus, com a sua infinita bondade, o Deus encarnado, operou muitos milagres. Jesus, quando entrou nesta cidade, ele já sabia, já tinha em mente onde que o milagre ia acontecer. Porque nós entendemos que existe o tempo certo e o momento de Deus para todas as coisas, amém? Amém? Você pode dizer isso? Diga: o tempo certo e o momento de Deus para todas as coisas. Porém, é importante perceber que Jesus estava chegando próximo à entrada da cidade quando ele encontrou um cortejo fúnebre. Eles estavam saindo da cidade porque o cemitério ficava fora da cidade. Talvez você está pensando que Deus está demorando demais para intervir sobre a sua vida, naquela causa ou naquela situação que você tem colocado diante dele. Mas essa palavra vem dizer que o Senhor vai chegar no momento certo. Quando o velório saiu para fora da cidade, todos já sabiam que o cemitério estava fora da cidade. E praticamente o menino estava perto de ser sepultado. Em outras palavras, Jesus interveio exatamente no momento em que todos achavam que seria o fim. O versículo de número 11 desse texto nos diz que Jesus estava sendo acompanhado e seguido por dois grupos distintos. O escritor chama o primeiro grupo de discípulos e o segundo grupo é chamado de multidão. E aí eu quero enfatizar que nós não devemos nos enganar, pois esses dois grupos têm duas coisas em comum. Primeiro, ambos estão nesse mesmo caminho por causa de Jesus, e ambos também estão falando sobre Jesus. Mas a partir daí, a diferença entre eles são enormes, porque a multidão tem objetivos diferentes dos discípulos. O interesse da multidão não é o mesmo interesse dos discípulos. Já que a escrita me permite, quero fazer uma lista para você entender melhor essa diferença. Primeiro, os discípulos seguem a Jesus. A multidão não segue, apenas acompanha Jesus. Os discípulos estão perto de Jesus, a multidão está longe de Jesus. Os discípulos querem ouvir e aprender de Jesus, a multidão só quer olhar e assistir o milagre. Os discípulos têm compromisso de seguir o mestre o tempo todo. A multidão segue até onde aguenta ou segue até onde der. Enquanto a multidão quer bênçãos, os discípulos querem o dono da bênção. A multidão só quer ver o milagre e receber profecia, mas os discípulos querem ouvir a palavra de Deus. Enquanto a multidão foi atraída pela fama de Jesus, os discípulos foram chamados e escolhidos por ele. A multidão apenas faz barulho, mas os discípulos adoram a Jesus em espírito e em verdade. A multidão só encontra Jesus quando ouve dizer que ele fez algo incrível. Então ela sai de casa e vai até onde ele está por causa das notícias. Mas os discípulos ficam com ele o tempo todo. Eles andam com Jesus, dormem com Jesus, acordam com Jesus. E aí eu faço uma pergunta importante:
o que você é, discípulo ou multidão? Se você sabe que foi chamado pelo Senhor Jesus, então pare de querer apenas as bênçãos dele. Pare de correr atrás de profecia. Discípulo de verdade quer ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pare de fazer apenas barulho, mas adore a Deus de todo o coração. Deixa nesta manhã de ser multidão e aceite ser discípulo de Jesus. Glória a Deus. Se você acabou de descobrir que faz parte do grupo da multidão, não fique triste. O Senhor te chama para mudar de lado. Hoje é dia de deixar de ser multidão para ser discípulo de Jesus. Você acredita nisso? Hoje o Senhor te chama, glória a Deus. Olha o que diz a palavra. João capítulo 6 e versículo 37. Vamos lá? Por favor, comigo. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, jamais rejeite. Então quantos querem ir a Jesus hoje? Glória a Deus, que maravilha, né? Glória a Deus. Você tem a chance de deixar a multidão e vir a Cristo como discípulo, se tornando um seguidor fiel. Mas vamos lá, um parênteses aqui. Repare que junto ao velório tinha uma multidão de habitantes da cidade de Naim. Pessoas que não conheciam Jesus e todos estavam tristes, chorando. Que, claro, isso é normal, né? E comum acontecer em velório. A cidade de Naim e a fama da viúva. O verso de número 12 revela-nos algo muito interessante. Uma mulher que era viúva estava velando o seu único filho. O que significa que ela já tinha perdido o marido e agora perdeu também o seu filho. O que é um pesadelo melhor dizendo, para as viúvas naquela época, já que ela ficaria sozinha e não havia muito amparo e consolo para as viúvas. A cidade de Naim era uma cidade pequena, não há especulação de quantos habitantes havia naquela cidade, porém, a Bíblia diz que a multidão da cidade acompanhava o velório, o que nos permite fazer comparações, já que a Bíblia também chama de multidão as pessoas que participaram da multiplicação dos pães. Está aqui escrito aqui, João capítulo de número 6 e versículo de número 2 ao 10. Por favor, Kleber. A grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais e milagres, os sinais milagrosos, que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava a próxima festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários de pão, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens que estavam naquele lugar, fora mulheres e crianças. Então na multiplicação, aqui tinha 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então eu acredito que tinha aproximadamente ali de 15 a 20 mil pessoas. 5 pães e 3 peixinhos. O milagre alimentou 20.000 pessoas. Que maravilha, hein? Que coisa maravilhosa, que Deus tremendo, né, gente? Glória a Deus. Com base nisso, Lucas diz que naquele velório tinha tantas pessoas que ele poderia chamar de multidão. O texto diz: eu creio que os presentes naquele velório eram um número de aproximadamente olha só, presta atenção,
não diz o texto, mas a gente pode abrir o leque e ir estudando um pouco o contexto, estudando alguns textos. Eu acredito que existia ali naquele velório, aproximadamente ali mais de 1000 pessoas naquele velório. Mais de 1000 pessoas. Mas vamos lá. Então fica a pergunta, né? Que importância que essa mulher tinha? Você já pensou nisso? Você pensou que ela era uma pobre, uma coitadinha? Não, não era. Essa mulher não era uma pobre coitadinha. Ela não era uma pessoa que não tinha influência. Ela era uma mulher de muita influência, né? Então por que tanta gente estava acompanhando aquela mulher? Existem aqui algumas especulações. Nós entendemos, né, pelo contexto, que o marido daquela mulher era muito importante naquela cidade. Ou talvez a profissão do marido era extremamente importante, porque quando alguém tinha uma grande profissão nos dias de Jesus, né, uma profissão significante, ele era muito querido na cidade. Então provavelmente, o marido daquela mulher que já estava morto, ele era uma pessoa tão importante naquela cidade, de modo que acompanhou ali, o cortejo ali, mais de 1000 pessoas. Então não era um velório qualquer, era um velório de mais de 1000 pessoas. É difícil saber, porque há tanta gente naquele velório, pois você só vai a um velório cheio de gente quando o morto era famoso, ou muito importante. Mas seja lá qual for o motivo, uma coisa é certa: toda a cidade conhecia aquela viúva. E se Lucas foi um cuidadoso pesquisador da história para escrever e registrar os fatos da melhor forma possível, então como ele descobriu o nome daquela viúva? Por que ele não descobriu o nome daquela viúva? Não sabemos o nome dela, porque sua fama era de uma viúva. Todos conheciam aquela mulher e sabiam que ela já tinha perdido o marido. Claro, viúva. O que significa que o velório do marido comoveu toda aquela cidade, igualmente como estava acontecendo com o velório do seu filho. Ser famoso não é sempre uma coisa boa. No caso dessa mulher, ela era conhecida pela sua desgraça. Todos a conheciam, e não era pela sua profissão, não era pela riqueza, nem pela sua moral ou boa conduta, mas sim porque ela era uma pobre, coitada, desamparada viúva, que agora ficou extremamente abandonada no mundo, porque o seu filho acabara de morrer. Talvez a sua vida, meu irmão, e seja assim: o que você fez de bom ninguém considera, mas todos lembram de você por causa do passado. E eles não lembram do seu nome, mas até quem chegou agora já te conhece pela fama do que você é. Como aquela pobre viúva, não tem a fama de ser pior. Você fica sem moral muitas vezes, por conta de fatos e situações que aconteceram na sua vida, sem status, sem amigos, porque ninguém quer ficar do lado de alguém fracassado. Porém, eu te digo que Jesus já saiu, ou quando ele saiu de Cafarnaum, glória a Deus, ele estava vindo para o lugar de milagre. Quando Jesus estava saindo de Cafarnaum, Jesus não sai de Cafarnaum à toa. Jesus sai de Cafarnaum para restaurar a vida de alguém. Glória a Deus, glória a Deus. E aí eu quero dizer que Jesus hoje, ele está vindo ao teu encontro. No momento certo, no momento exato, ele vai chegar. E quando ele chegar, acredite, tudo vai mudar. Se prepare. Por quê? Porque uma grande virada vai vir da parte de Deus na sua vida. Quem toma essa palavra como posse? Quem toma essa palavra como posse? As dores da viúva de Naim e a compaixão do Mestre Jesus. Essa viúva não chorava apenas porque o seu marido estava morto, mas chorava também porque agora o seu filho estava morto. Ela também chorava porque sabia que agora estaria sozinha. Ela chorava porque já tinha enterrado o marido e já sabia exatamente como esse velório iria terminar. Ela chorava por antecipação da dor que ainda iria sentir. Chorava quando pensava no dia de amanhã. Chorava quando pensava que um dia a vida dela era perfeita. Já para o judeu, ou a simbologia
da morte era um momento extremamente importante, mas só quem estava realmente vivendo a dor era aquela mulher. Perdera o marido, mas agora acabara de perder o filho. Filho na Bíblia representa sonhos e promessas. Filho nas Sagradas Escrituras representa sonhos e promessas. No caso, o sonho que um dia ela sonhou, a promessa que havia de se cumprir, agora deixou de existir. Se pelo menos o seu marido estivesse vivo, nem tudo estaria perdido, pois eles poderiam tentar outro filho, mas o marido já havia morrido há muito tempo, e já não existe esperança nenhuma para a vida daquela mulher. Todo o futuro daquela mulher estava comprometido e fadado ao fracasso. Não havia soluções possíveis. Porém, quando o Senhor a viu, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão por ela, porque Jesus se incomodou e ficou sentido ao ver a situação daquela mulher. A Bíblia diz claramente, aleluia, que ele viu o momento de dor e o momento de lágrima daquela mulher, que estava indo sepultar o seu filho, estava indo sepultar a sua esperança. O Mestre Jesus se identificou com a situação daquela mulher. Quando a Bíblia diz que Deus entende o nosso coração e o que nós estamos sentindo, isso é uma pura verdade. E no caso da viúva não era diferente. Jesus entendia muito bem o que ela estava passando, porque sua mãe aqui na terra, a Maria, a quem não devemos adorar, também era viúva. E não era diferente. Jesus entendia muito bem o que ela estava passando aqui na terra, porque sua mãe também iria de passar o momento da dor, da perca de um filho. Jesus sabia que sua mãe também perderia o filho. Então ele, como homem, se moveu de íntima compaixão por ela, já que era uma situação parecida com aquela viúva. Aconteceu também na família de Jesus. Ao mesmo tempo, como Deus, ele entendeu o que aquela mulher já tinha passado com o marido, e também como ela estava passando agora na situação do seu filho. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Provérbios 21:2 está aqui no texto. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os índices, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Jeremias capítulo de número 17 e versículo de número 10. Tem uma multidão ao teu lado, mas às vezes você está sozinho. Todos acham que você chora pelo sonho que morreu, ou a promessa que deixou de ser, mas ninguém imagina que talvez a sua dor é muito maior do que isso. Assim como o Senhor sondou o coração daquela viúva e entendeu perfeitamente o que ela estava passando, o Mestre hoje, ele está sondando os corações dessas pessoas que estão aqui conosco presencial, e sondando os corações dos nossos irmãos que estão lá nos assistindo. Você não está sozinho, porque Jesus já chegou e já se compadeceu de você. Repita comigo: eu não estou sozinho. Diga: eu não estou sozinho. Agora aponte o seu dedo para 2 ou 3 irmãos. Diga: não se preocupe, você não está sozinho. Diga: não se preocupe, o Mestre está aqui. Diga: o Rabi da Galileia, o Rabi da Galileia está aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A intenção de Jesus foi maravilhosa. Qual a intenção de Jesus? Ou qual o seu propósito ao olhar aquela mulher e se compadecer dela e se aproximar e dizer: mulher, não chores? Sabemos que ele estava consolando ela com suas palavras. Mas por que Jesus tentou consolá-la? Uma vez que uma grande multidão
da cidade de Naim estava presente naquele velório, e certamente aquela mulher veio escutando as palavras de consolo durante todo o caminho do velório. Aleluia, glória a Deus. Se tem uma coisa que a viúva estava cansada de ouvir, eram palavras de consolo, ou tentativas de consolo. Não adianta você tentar consolar, ou qualquer palavra de uma pessoa enlutado, é muito difícil. Se você não sabe o que dizer para uma pessoa enlutada, simplesmente abrace a pessoa, acolha as pessoas. Mas por que que Jesus, ele disse para aquela mulher, não chores? Afinal, era o máximo que as pessoas podiam fazer ali. Mas esse consolo que vem do homem não ajuda em nada, apenas nos deixa mais entristecidos. Porque a ideia de que todos estão com pena de você é quando nós recebemos uma palavra de consolo. Nós entendemos que as pessoas estão com pena da gente e precisam nos animar. Então Jesus liberou uma palavra de consolo. Sabe por que que Jesus libera uma palavra de consolo para aquela mulher? Aleluia. O bom e amado mestre já tinha intenção de fazer o milagre. Porque toda palavra que Jesus libera antes, o milagre vem logo na sequência. Pegou isso? Pega isso. Pega isso, pelo amor de Deus, vamos lá. Toda palavra de milagre vem, toda palavra, logo vem o milagre. Repita comigo, toda palavra, logo vem o milagre. Diga, toda palavra liberada, logo vem o milagre. Então por que que Jesus, então o consolo de Jesus era diferente daquela multidão. A multidão consolou Jesus simplesmente por consolar. Mas quando Jesus disse, mulher, não chores, era porque o milagre já estava vindo. Amém? Amém? Na sua vida é assim? Você está recebendo essa palavra? Ei, pega no Espírito aí essa palavra, pega no Espírito essa palavra, aleluia. Eu não sei quais são as causas, eu não sei quais são as razões, eu não sei quais são os motivos, eu não sei por onde andou, eu não sei como você está, nem sei quem você é, mas existe uma palavra de Deus liberada para você nessa manhã. E acredite que essa palavra liberada, o milagre já está chegando. Aleluia. Aleluia. Se você está acompanhando essa palavra até aqui e se identificou com ela, é provável que você tenha ouvido Deus falar contigo através dessa palavra. E se isso estiver mesmo acontecendo, o Espírito Santo nesse exato momento agora está te consolando. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se você pode sentir e perceber que o Espírito Santo de Deus te veio consolar nesta manhã, então se prepare, pois Deus só consola quando Ele está prestes para fazer o milagre. Deus só consola quando a vitória está perto. O homem apenas fala algumas palavras e nada mais. Porém Deus vai muito mais além. Ele consola, abençoa, consola e dá vitória, consola e dá vida. Ele ressuscita aqueles que estão mortos. Após consolar aquela mulher, Jesus começa a agir imediatamente. Essa palavra é fiel, hein, irmãos? O nosso Deus, após de consolar, já começa a agir no mesmo instante. Será que você pode perceber Deus agindo nessa palavra? Você pode? Amém? Tem ressurreição de Deus para a sua vida? Tem ressurreição de Deus para os seus sonhos, para os propósitos? Levante suas mãos, por favor. Me ajuda aí, vamos lá. Oi, irmão, que palavra liberada, rapaz. Oi, irmão, oi, igreja bíblica. Oi, irmão, você que está na internet aí, meu irmão. Palavra liberada. Existem sonhos ressuscitando de Deus para a sua vida, meu irmão. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte. Você pode adorar Ele? Pode adorar, pode. Você pode adorar Ele.
Pode, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, que maravilha. Jesus começa a agir. Ele consolou aquela mulher e agora levanta a sua mão. Porque quando pensamos que ele iria tocar no ombro da viúva para continuar a consolá-la, na verdade o bom mestre fecha a mão, fecha a palma da mão, levantando apenas um dedo e muito suavemente tocou o esquife. As pessoas que carregavam o caixão estavam levando o sonho da viúva para o túmulo. Talvez seja isso que está acontecendo na sua vida. Sonhos que estão dentro de um esquife, dentro de um caixão, sendo levado para um túmulo. A última esperança dela estava morta naquele caixão. Aquilo que tinha sido uma grande vitória na vida dela, estava agora seguindo um caminho de morte. E ela era obrigada a acompanhar o seu sonho até o cemitério. Ela saiu da cidade acompanhando seu filho morto. Estava prestes a entrar num cemitério onde teria que deixar o seu sonho ali para sempre. Mas Jesus Cristo, nosso Senhor, apenas com um dedo muda a história. Ei, meu irmão, você deve estar servindo a um deusinho. A um deusinho. Porque o meu Deus é um Deus que com um dedo pode mudar a história. Aleluia. A sua palavra, a palavra de Deus é viva. Irmão, aprenda, receba a palavra de Deus. E como ela é viva e eficaz, ela penetra na divisão da alma. A palavra de Deus, ela é espada de dois gumes que penetra na nossa vida, queridos, e sabe da intenção e dos nossos pensamentos, e molda a nossa vida e a nossa história, e nos dá o direcionamento correto, e nos empurra para o nosso milagre. Aleluia, glória a Deus. O meu Jesus, nessa manhã, o nosso Jesus, Ele está aniquilando as forças do maligno e colocando um ponto final nos planos de Satanás contra a sua vida. Daqui, hoje, repita comigo, hoje, diga hoje, aleluia, glória a Deus. De hoje em diante, nenhum passo mais será dado, pois o Senhor hoje veio intervir no seu caminho de derrota para transformá-lo em um caminho de vitória. Se prepare para dar meia volta, pois a estrada da morte vai se tornar a estrada da vida. O caminho de morte foi bloqueado. E você vai viver agora uma grande virada. Está vindo da parte de Deus para a sua vida. Quem recebe? Quem recebe? Não, se você recebe, você faz assim, gente. Escuta, está vindo da parte de Deus ainda essa semana. Eu quero ser profeta de Deus na manhã. Amém? Glória a Deus. Quantos acreditam que eu sou profeta de Deus? Amém? Bem, se eu sou profeta, eu estou ministrando a palavra, eu estou falando da palavra, amém? Eu estou falando da palavra, glória a Deus. Eu estou baseando essa ministração na palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, sim ou não, amém? Glória a Deus. Então eu quero dizer para você que essa semana Deus está transformando os caminhos para o teu coração, para a sua, caminhos que estavam tortuosos, caminhos que eram de morte, o Senhor está dando um novo direcionamento. Caminhos de vida para o seu coração, caminhos de vida para o seu viver, caminhos de vida para a sua família, caminhos de vida, de vitória. Eu acredito nisso. Receba, irmão, essa palavra. Me ajuda aí, pelo amor de Deus, me ajuda aí, irmãos. Abra a tua boca, glorifica o nome do Senhor. Essa é uma palavra vinda. Não é uma palavra inspirada de Deus essa manhã, meu irmão. Aleluia.
Ei, sacode aí, ei, tira esse ferrugem, coloca Jesus olho na vida dele, sacode Jesus a vida dele. Ei, meu irmão, levanta, recebe a palavra de Deus, a palavra de vida que está transformando a morte da sua vida, da sua história. Onde era que estava morto em seu viver, hoje o Senhor está tocando para te ressuscitar. Aleluia. Sente, pelo amor de Deus, sente. Aleluia. O velório está interditado, todos pararam de caminhar. É como se as pernas daqueles que levavam o defunto tivessem travado naquele instante. E uma vez aniquilada toda a força do mal, o Senhor Jesus começa a falar. Suas palavras são claras e objetivas. Ele se curva levemente na direção do menino, de maneira que suas palavras são direcionadas para o rosto e os ouvidos dele. E então o Senhor diz: menino, aleluia, glória a Deus, menino, em lugar de menino, coloque o nome do seu sonho, que você um dia teve, e talvez está morto, ou até mesmo o nome da promessa que o Senhor te fez, quando tu eras ainda uma criança e se deliciavas nas mãos do Senhor. Pois agora, com a ideia de ser homem, e com seus pensamentos e com suas ideologias, acha que Deus está tão distante que não pode te ouvir. Talvez a sua vida está morta espiritualmente, você não sabe. Talvez existe morte espiritual. Morte espiritual, eu não estou falando de segunda morte, eu não estou falando de morte eterna, eu estou dizendo de morte espiritual, que precisa de uma ressurreição. Mas hoje o Senhor vai tocar no esquife que estava levando você para essa morte espiritual. Aleluia, 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 glória a Deus. Então o bom mestre fala com a voz calma e suave, mas firme e penetrante: menino, a ti te digo, levanta-te. É incrível como aquelas palavras atravessaram o tempo e o espaço, pularam para outra dimensão onde o jovem estava morto. Irmão, você não está entendendo. A palavra de Jesus, ela supera. A palavra de Jesus, ela atravessa o tempo e o espaço e vai em uma dimensão que o menino já estava lá. Escuta, olha aqui. Ali só estava o corpo do menino, o espírito dele já estava lá com Deus. E lá com Deus, a voz de Jesus ecoa no espaço e nas dimensões, e o menino lá escuta a voz do mestre. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei onde foi parar o teu sonho. Eu quero falar sério nesta manhã. Não faço uma mínima ideia em qual dimensão está a promessa que lhe foi feita, mas preciso lhe dizer: a palavra do Senhor tem poder para buscar qualquer promessa que foi feita em sua vida muitos anos atrás e que talvez você não tenha mais esperança de ver acontecer. Quando ele disse: levante-te, levanta-te, suas palavras atravessaram as dimensões. Se você estiver agora aqui nesse lugar, ou juntamente conosco aqui, participando desse culto, talvez as lágrimas, os pensamentos começaram a rolar a sua vida. Eu quero trazer uma palavra do fortalecimento, para o fortalecimento da sua fé.
Nós vamos descobrir um segredo que Jesus guardou sobre o seu sonho. Pense um pouco sobre o que Jesus falou, e você vai perceber que Ele falou com quem fala a alguém que está vivo e não há morto. Você nunca vai se atrever a falar com um morto, e muito menos conversar com ele, como se ele tivesse apenas adormecido. Porém Jesus não disse nada parecido com ressuscita, nem muito menos algo como volte a viver. As palavras que o Senhor falou poderiam ser ditas por qualquer pai que poderia acordar o seu filho pela manhã para estudar. Essas palavras poderiam ser ditas por qualquer esposa que vai acordar o seu marido para o trabalho. Já percebeu o que isso significa? Significa que na cabeça de Jesus, aquele menino nunca havia morrido. Aleluia. Na cabeça de Jesus, aquele menino nunca havia morrido. Sabe por quê? Porque diante de Deus, você não é um caído, você não é um fracassado e nunca foi. Pode ser para outras pessoas, e talvez até na autossabotagem você diga para você mesmo: eu sou um fracassado. Porque tem gente que fica se autossabotando direto, dizendo: eu sou um fracassado, fulano de tal vai na frente e eu não vou, e isso e aquilo. Nós vamos nos autossabotando e permitindo que essas palavras adentrem o nosso coração, mas Deus nunca pensou isso de você. Então quando Jesus libera aquela palavra, Jesus não estava liberando uma palavra para o morto, Jesus estava liberando uma palavra para quem estava vivo. Para quem estava, escute, aquela palavra era uma palavra de que para alguém que estava dormindo, e que no despertar da palavra ele iria acordar. Então Jesus entendeu que o menino estava dormindo, por isso que liberou a palavra: menino, eu te digo, levanta-te. Quando Jesus disse: menino, levanta-te, e aí começou o alvoroço. Aleluia. Começou a gritaria. Por quê? Porque o meu Jesus, Ele é especialista em ressurreição. Glória a Deus. Todos os que olhavam para aquela viúva tinham dó e tinham pena dela, porque ela tinha perdido o marido e agora tinha perdido o seu único filho. Uma multidão que acompanhava simplesmente ao enterro, mas não podia fazer nada. Essa palavra que esta manhã Deus está ministrando ao seu coração, vem lhe dizer: ainda que todos digam que os teus sonhos, ou que o teu sonho morreu, ainda que ninguém acredite que há esperança para o Senhor Jesus, o teu sonho não morreu. As promessas nunca estiveram mortas, o teu sonho nunca esteve morto. Foi só um período de sono. Aleluia. Você recebe isso? Diga para o irmão que está do seu lado, diga: tenha calma, é só um período de sono. Vamos lá, diga forte, diga: é só um período de sono. Aleluia. Ele apenas estava adormecido e aconteceu um milagre. O Senhor está colocando o pé no teu sonho. Você estava pensando em sepultá-lo, estava pensando em terminar, mas Jesus se levanta hoje e está tirando o teu sonho de dentro dos caixões que você colocou. O caixão que é o caixão da incredulidade, e está entregando a você novamente aquilo que Ele te prometeu. Deus está colocando as tuas mãos, os teus sonhos. O que está acontecendo agora na tua vida é o que Deus já prometeu há muito tempo atrás. Ei, ainda não terminou 2022, 2022 ainda não terminou, ainda tem muitas coisas para acontecer até o final de 2022. Presta atenção. Quando Jesus disse para aquele menino: para, toca o esquife,
O título dessa ministração, dessa mensagem, são as 3 portas. Por que as 3 portas? Porque Jesus é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Então Jesus é a porta. Mas existe uma segunda porta nesse texto. Era a porta da cidade. Por que que Jesus fez o milagre na porta da cidade? Porque a porta da cidade era lugar de juízo. A porta da cidade era o lugar que o juiz determinava as sentenças. A porta se encontrou na porta da cidade para vencer uma outra porta. O texto diz, o livro de Mateus diz que Jesus disse para Pedro, para os discípulos: o que diz o povo que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Então o inferno tem o quê? Porta. Só que a porta que é Jesus, a pessoa entra, sai e acha pastagem. Só que a porta do inferno é uma porta que entra e não tem mais saída. Ali, Jesus representava a porta. Ele era a porta que estava dando uma nova vida. Ali naquela porta da cidade, Jesus estava trazendo juízo sobre o inferno. E na porta da cidade, Jesus estava indo contra a morte, dizendo: a partir de hoje você tem domínio. A partir de hoje você tem domínio. Então a porta que é Jesus subjugou as 2 portas. Por isso que o milagre aconteceu bem na porta da cidade. Por quê? Se o sepultamento do menino passasse da porta, Jesus não tinha autoridade, porque a porta da cidade era o lugar de autoridade. Por isso que o milagre foi feito na porta da cidade. Por isso que Jesus chega no tempo certo e na hora. Ei, irmão, ei, meu irmão, ei, meu irmão, ei, igreja, ei, meu irmão. Deus não tarda, não falha, não demora, não escreve certo por não. Esses adágios populares, não. Deus, ele chega no momento certo, ele chega na hora certa. Ele é o Deus que continua operando, ele é o Deus que continua fazendo, ele é o Deus de milagre, ele é Jeová Jireh, ele é Jeová Rafá, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é a raiz de Jessé, ele é o lírio dos vales, ele é a estrela da manhã, ele é o que era, ele é o que é o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que pode, aquele que é, o cheio de esperança, o 4º homem da fornalha ardente. A ele. Eu quero declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. As portas do inferno, nem a morte. A morte para a minha vida é uma passagem para a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Quero chamar os introdutores aqui, que vão distribuir a ceia. Erga suas mãos assim, por favor, no nome de Jesus.
Receba pela fé os seus sonhos de volta. Receba pela fé a alegria, o desejo de servir a Deus. Receba. Aleluia. Talvez você perdeu tantas coisas. Aleluia. Porque quando o menino é ressuscitado, o menino começa a falar. E ele entrega o menino para aquela mulher. Sabe, irmãos, eu não sei onde que você está morto, qual é a área da sua vida que você está morto, mas acredite, Deus não ia liberar uma palavra dessa simplesmente por liberar. Eu quero dizer que essa é a ceia da ressurreição. Quantos acreditam assim? Essa é a ceia da ressurreição. Nós vamos participar da ceia, aleluia, entendendo que Deus está ressurgindo de maneira poderosa. Escute, quando você tocar nesses cálices e nesses pães, aleluia, pense em tudo que estava morto e ore a Deus dizendo assim: ressuscita-me, ressuscita-me, ressuscita-me. Ressuscita o meu casamento, ressuscita os meus filhos, ressuscita os meus sonhos, ressuscita a alegria de te servir, ressuscita a minha fé, ressuscita a minha esperança, ressuscita a minha paz, ressuscita, ressuscita, ressuscita. Enquanto o ministério de louvor vai